Nosso bom dia a todos, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta manhã de domingo, manhã de pastoral na EBD, neste dia 7 de junho de 2020. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e como temos trazido cada manhã de domingo, nós estamos abordando um tema heróis da fé, os gigantes da fé e abordando alguns personagens bíblicos. E nesta manhã queremos abordar a respeito de um homem chamado Gideão, que todos conhecem, e Jefté. Esses dois personagens, de uma forma bem rápida, mas muito edificante, que nos traz ensinamentos maravilhosos para nossas vidas. Eu gostaria que você estivesse aí acompanhando com a sua família esses estudos a respeito da vida de Gideão e da vida de Jefté, o homem de Deus. Talvez você nunca tinha ouvido falar de Jefté, mas ele tem mensagens maravilhosas para a sua vida. Vamos estar orando ao nosso Deus, falando com o Papai do Céu. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por cada manhã deste dia. Te louvamos, ó Deus, pela noite, te louvamos porque Tu estás conosco, Tu és esse Deus que sempre nos acompanha a cada momento de nossas vidas e que faz acontecer coisas maravilhosas que podem transformar, modificar as nossas vidas. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, queremos, antes de adentrar a leitura bíblica, trazer essa pastoral para os amados, né? Como os amados já sabem, o conselho se reuniu neste sábado, agora passado, ontem, e deliberou, tomou algumas decisões, entre elas está voltando nossos cultos. Graças a Deus, estamos voltando nossos cultos no dia 14, no próximo domingo, com apenas culto matinal e o culto à noite, noturno, tá certo? O culto matinal às 9 da manhã e o culto à noite a partir das 19 horas em diante. Então, nós queremos dizer que o protocolo estipulado pelo governo é aqueles que todo mundo já sabe. E o conselho optou, diante das sugestões, optou que cada família escolha ou ir no culto pela manhã ou ir no culto à noite. E quem for de manhã não precisa ir à noite, tá? Então, guarde bem esse detalhe. E outra é questão de protocolo e de lei. O que, gente? O uso da máscara, o uso do álcool gel, o distanciamento. Não esqueça, meus amados irmãos, o distanciamento é proibido cumprimentar o irmão com a mão, com o abraço, tá certo? Você pode sorrir para o irmão, saudar distante, tá certo? Isso vai ajudar também, tanto você como o outro, que quem sabe a gente ainda não sabe quem na igreja está ainda assintomático e pode ser um transmissor do Covid-19 para alguém. E a gente está dando essa palavra para ajudar os irmãos, mas vamos com fé, vamos com muita coragem. Pedimos aos irmãos, principalmente aos mais adultos, não vamos dizer idosos, mas vamos dizer adultos. Os adultos, de preferência, pela manhã, tá certo? Todo domingo pela manhã, 9 horas, a partir do dia 14. Você que é adulto, de preferência vá pela manhã. E a maior parte da turma jovem e adolescente, de preferência à noite. É claro que o irmão adulto também pode ir à noite, mas nós estamos dando essa opção para que você e outros familiares possam estar conosco no domingo pela manhã. Durante a semana, normalmente, tá certo? Os cultos de quarta-feira, de sexta-feira, quarta-feira estudo da palavra e de sexta-feira de oração, no mesmo horário, 19h30. Então não perca essas oportunidades que Deus está dando para a sua igreja. Então vamos à palavra, amados, sem mais delonga. Juízes sobre Gideão, nós vamos estar lendo Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6 diz assim a palavra do Senhor, meu amado. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu,
Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força, livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Lemos de Juízes, capítulo 6, de 1 a versículo 15. Nosso personagem desta manhã chama-se Gideão. Amados, Israel havia pecado contra o Senhor. E o que a narrativa bíblica diz do capítulo 6, capítulo 7, onde está essa narrativa bíblica da história de Gideão, a vida dele, mostra que Gideão fazia parte da menor tribo de Israel, da família mais pobre que havia em Israel. Mas havia uma milita, havia uma guerra. Israel havia pecado contra o Senhor e Deus permitiu que os midianitas, de certa forma, oprimissem a Israel. E por causa disto, Israel começou a fugir, saiu da cidade e fugiu nas cavernas, se escondendo nos montes, nas cavernas, tentando semear alguma coisa onde eles plantavam. Os midianitas vinham e colhiam, queimavam, e tudo isso criava um clima tão tenso e desagradável a Israel. E aí Deus, observando isso tudo, Deus olhando como sempre Ele olha para o seu povo, apesar de Ele permitir certas mazelas ou adversidades na vida, esses povos, eles roubavam todo o mantimento de Israel, até animais. E o povo de Israel estava tão desanimado, entristecido, que se escondiam com medo de serem mortos, porque eles eram muitos, eram milhares. Só para você ter uma ideia, a primeira batalha que eles tiveram, eles eram cerca de 35 mil, Israel 10 mil. Depois desses 10 mil, Deus ainda disse a Gideão: olha, há muita gente para a batalha, eu só quero 300 homens. Vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. E interessante que Gideão topou pela fé a luta de vencer os midianitas e libertar das garras, Israel das garras dele. Então, amado irmão, vejam como é que Deus escolheu Gideão, capacitou de uma forma extraordinária, usando sua vida como instrumento para a salvação e libertação do seu povo. Aí vem a primeira lição, Juízes, a partir do capítulo 6, versículo 14 e 15. Você pode olhar o versículo aí, quando ele diz assim: a palavra do Senhor diz desta forma. Gostaria que você acompanhasse. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Veja que o primeiro ponto que eu quero destacar deste homem, que eu teria como tópico desta manhã, é este homem valente. O homem de Deus, a serva do Senhor, tem que ser uma mulher valente, um homem valente. Essa é a expressão de Deus para Gideão. E o primeiro ponto que eu destaco, amado, é este: Deus escolheu Gideão, Deus que escolheu Gideão é o mesmo que nos escolheu. Como também Ele nos escolheu. Efésios 1:4 diz como Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos, Ele diz, santo, irrepreensível diante dEle em amor. Hoje vivemos uma sociedade, amada, extremamente materialista, onde se vende aparência. Uma sociedade onde se ensina a sorrir, a ter uma boa aparência, roupas novas, boa alimentação. E isso como aparência de felicidade, de vida. E eu queria te dizer, amado, na verdade, que as aparências enganam. Muitos estão sofrendo por causa disso, porque sorriem para o mundo. Mas quando chegam em casa, se trancam nos quartos, choram noite, dia, muitas das vezes com pensamentos depressivos, doentes, enfermos, porque não têm um relacionamento com Deus. Os relacionamentos foram desfeitos,
famílias desfeitas. E isso fez com que essa pessoa não conseguisse superar o excesso de benefício material em relação do emocional. E a única forma de vencer essa situação é acreditar, é confiar e caminhar com Deus, é colocar-se nas mãos desse Deus. E Gideão deu o primeiro passo, entendeu que diante daquela situação, mesmo ele sendo um homem corajoso, Deus lhe chamou, lhe escolheu para ser esse mediador, esse homem libertador das garras dos midianitas. Vejam como isso é importante, como Deus também está te usando pela fé a não desistir de tudo, a não ficar parado, a não deixar tudo, né? E de certa forma, para que Deus faça tudo na tua vida, quando você pode fazer a tua parte. Ele aprendeu a viver pela fé, ele sabia que ele tinha coragem para aquilo, mas ele, apesar de ser pobre, apesar de ser uma da menor tribo, mas ele aceitou a missão que Deus tinha para ele. E isso mostra, amado, ao contrário, viver pela fé é caminhar na força do Senhor, sendo fortalecido a cada dia. Foi o que Deus disse para ele: olha, vai na tua força, na tua fé. Eu estou te mandando, vai, acredita nisto. E ele acreditou. Nós somos fortalecidos a cada dia, diz Efésios, lá no capítulo que nós lemos de Efésios 1. Cada dia nós somos fortalecidos no Senhor. Efésios 6 também fala a respeito que nós somos fortalecidos no poder e na força do Senhor. E isso mostra a realidade, o quanto nós precisamos a cada dia nos achegar mais a Deus. Uma outra lição que nós aprendemos, uma terceira lição, amado, é essa de que Gideão dedicou sua vida para sustentar a família. Gideão estava preocupado também, a sua valentia estava também em cuidar do seu lar, da sua família. Isso a gente pode observar que ele deixa bem claro a mesma prerrogativa de Josué, lá em Josué 24, lembram? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ainda que vocês queiram adorar outros deuses. Assim o anjo veio e assentou-se debaixo do carvalho, diz aí Juízes 6:11, e a gente vai estar lendo para os amados. Juízes 6:11 diz assim, a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Berriritas. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo apareceu com ele e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Amados, quando ele estava malhando trigo no lagar, e o interessante é que esse lagar ali era para malhar o trigo e não uvas, fazer o vinho e não para malhar o trigo. Interessante que mostra o cuidado de Gideão em proteger sua família, sustentar sua família e salvar o alimento dos midianitas. Lembrando que muitos estavam se escondendo, mas Gideão estava malhando o trigo no lagar, local destinado para prensar uva. E ele fica aquela dificuldade, ele em vez disso, de ficar com medo dos midianitas, ele começou a trabalhar. Eu vou trabalhar, se eu tiver de morrer, morreu. E ele não se escondeu. Então o que eu quero dizer com isso é que Deus usa estratégias que para muitos seria uma loucura, mas para a família de Gideão estava em primeiro lugar. Lembre-se que Deus sempre escolhe aqueles que estão dispostos a trabalhar. É isso que eu aprendo com Deus, sabe? Que Deus nos escolhe aqueles que querem fazer a obra de Deus. Nem todo mundo quer fazer a obra do Senhor. Uma outra lição que eu aprendo também, amado, Gideão tinha qualidades que nem ele mesmo conhecia. Ele se sentia incapaz por ter vindo dessa família pobre, menor da casa do seu pai, como ele diz no versículo 12. Muitas vezes isso acontece conosco. Esse tipo de pensamento de complexo inferior, de acharmos que nós não temos capacidade de realizar certas tarefas, de fazer aquilo porque somos tão pobres, tão humildes. Mas os maiores, guarde isso aí, os maiores vencedores são aqueles que não desistem. Mesmo depois de inúmeras derrotas, se colocam de pé quantas vezes forem necessário. Muitos podem pensar, minha vida não vale nada, não cresci num lugar legal, minha família não tinha estrutura
Mas eu queria te dizer, amado, que mesmo sem dinheiro, mesmo sem uma cultura tanta, você tem a tua fé em Deus, que pode fazer com que nessa tua força supere todas as coisas. É claro que para isso Deus precisa trabalhar conosco, como ele fez com Gideão. Ele diz, vai na tua força e livra Israel dos midianitas, porventura eu não estarei contigo, eu não te enviei eu. Então, se ele está dando uma tarefa para você, é porque ele está contigo, ele está ao teu lado. E nunca questione. Gideão, no princípio, ele questionou a escolha de Deus sobre ele e pediu alguns sinais, né? Aquela questão da lã, né? Quando ele pede para que a lã em plena noite amanhecesse molhada, depois ele disse, não, eu quero agora que ela amanheça seca. Então são sinais de que Gideão também estava querendo enxergar o seu futuro, mas ele não via esse futuro da qual Deus, pela fé, é claro, por conhecer, ser onisciente, onipotente, ele saber todas as coisas. Então nossa vida é assim, quando Deus dá uma palavra, temos que acreditar e seguir em frente. E eu finalizo dizendo essa palavra sobre Gideão, o último ponto. Temos que aprender que não foi a força humana de Gideão que trouxe a vitória. Esta força esteve presente, o fazendo caminhar em direção certa, olhando para Deus. O milagre foi Deus quem fez, quando viu a atitude, compromisso e fé do seu servo. E é isso que Deus quer de nós. Apesar do medo, do pavor, você vê que são coisas que a gente pode resumir da vida de Gideão. O medo não pode impedir você ver a vitória de Deus sobre a tua vida. Outro ponto que eu destacaria como conclusão, não desista. Não desista dos passos que Deus tem para ti, das oportunidades que Ele está te dando. Tá? Faça tudo quanto possível, creia no impossível de Deus e Ele vai agir, Ele vai operar. Deus não faz nada sem propósito. Então fica aí esta palavra sobre a vida de Gideão para a sua vida. E o outro personagem, logo posteriormente, que entra é Jefté. E eu quero estar lendo para você a respeito deste homem de Deus chamado Jefté, em Juízes capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos, habitou na terra de Tobi. Homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Vejam que a história de Jefté está no capítulo 11, capítulo 12 de Juízes. Amados, Jefté, filho de uma prostituta. O texto diz que ele fora criado com a família lá do seu pai, mas mesmo assim, os seus irmãos, que eram irmãos de outra mãe, eles expulsaram Jefté de casa. Não quiseram que Jefté participasse da herança. Eles estavam ciumados porque, com certeza, o papai deles amava Gileade, amava muito a Jefté. E com isso, fez com que eles tratassem mal o seu irmão naquele momento difícil. Jefté era de Mispa, em Gileade, aquela terra mesma de Jó, a terra de Elias. Vocês estão lembrados? Lá de Juízes 2, capítulo 2. Jefté viveu em Gileade e foi um membro da tribo de Gade. E isso mostra, amado, que o nome do seu pai também era Gileade. E por isso ele foi, por causa dessa questão familiar, foi expulso pelos seus irmãos de casa. E, amado, você já pensou nisso? Que essa lição que este homem de Deus traz para nós, quando nós falamos de Gideão, falamos de um homem valente, de uma mulher valente. Agora nós vamos estar falando de Jefté, esse escolhido de Deus, essa escolhida de Deus. Você, mulher de Deus, você é uma pessoa de Deus.
E o que eu queria destacar para você, em primeiro lugar, amado, nesta manhã de domingo, é que Jefté superou todos os traumas do seu passado difícil, vergonhoso, tornou-se um homem de Deus. Isso mostra, amado, que o homem de Deus não depende da sua herança familiar. É a primeira lição que eu quero trazer para você. O homem de Deus, a mulher de Deus, não depende da herança familiar. Pela herança familiar, ele estaria perdido. Mas Juízes 11:1 diz que ele era um homem guerreiro, valente, porém sua mãe era uma prostituta e seu pai chamado de Gileade. Algumas pessoas nascem em berço esplêndido, você sabe disso, outros não. Uns herdam um bom nome, outros herdam um nome que não é tão bom. Mas Jefté já nasceu nesse prejuízo, herdando um legado ruim em sua própria casa, rejeitado pelos seus irmãos. Seu pai terreno não o defendeu nesta hora, mas Deus, que é rico em graça e misericórdia, o acolheu, o defendeu, o chamou para essa grande missão e tarefa de libertar Israel, também mais uma vez, usar ele como um juiz para libertar Israel das mãos dos seus inimigos. Vejo que essas lições, amado, mostram a mão de Deus trabalhando, funcionando. Isso nos ensina o que, gente? Que aqueles que se aproximam do homem de Deus nem sempre são os melhores. Isso mostra que as aparências fazem com que as pessoas nos julguem. Ele foi julgado pela aparência e pela herança familiar. E Deus não olha para a aparência e sim para o caráter de cada pessoa. Juízes mostra aí que Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Um bando de homens vadios que não tinham o que fazer se uniram a ele. O mesmo aconteceu com Davi quando fugia da caverna de Adulão. A Bíblia diz que se ajuntaram a ele todos que estavam em dificuldades, endividados, descontentes, e ele se tornou o líder deles. Sempre Deus levanta o líder e começa a trabalhar através dele. Pessoas boas e ruins costumam se aproximar de Deus e cabe ao Senhor nosso Deus, cabe a Ele nos ensinar o caminho que devemos seguir. Aprendemos também uma outra lição, que o homem de Deus não briga por cargo de liderança. Vejam que Jefté disse assim: olha, anciãos, se vocês querem que eu seja líder de vocês vão se reunir e vão tomar essa decisão de me pôr como cabeça de vocês. Olha, eu fui expulso da tribo, eu fui expulso da minha família, meus irmãos me rejeitaram, e agora vocês me chamam para comandar vocês na batalha, para ser comandante de vocês contra os amonitas. Vocês me expulsaram de casa. Apesar disso, agora apelam para que eu volte e lidere vocês. Amado, o homem de Deus não precisa brigar ou fazer nada para alcançar liderança. Na hora certa, o próprio Deus o exalta, o coloca no lugar certo. Jefté me ensina isso, que todo líder na igreja não precisa pedir para ser líder. Basta ele se colocar nas mãos de Deus e Deus vai usá-lo como instrumento para abençoar vidas na igreja. Jefté nos ensina que o homem de Deus é revelado no dia a dia das adversidades. Na prosperidade, o povo de Gileade não tinha tempo para Jefté, mas ele, na adversidade, alcançou a graça de Deus para a sua vida. Esse é o grande segredo da vitória de Jefté. Está aí no versículo 29, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e este atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispa de Gileade, daí avançou contra os amonitas. Capacitado, fortalecido pelo Espírito de Deus, cheio de Deus, este homem guerreiro, valente, descobre para nós um grande segredo que muitos crentes não sabem e precisam aprender. Sabe, amado, quando todos te desprezarem, quando muitos não acreditarem na tua liderança, quando muitas pessoas não acreditam em ti, Deus continua confiando e acreditando em você. Ele era um guerreiro valente, mas o segredo da sua vitória estava na presença de Deus na vida dele. Este é um princípio bíblico que Davi aprendeu muito cedo. Lá no Salmo 33 diz: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força.
O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. O homem de Deus, Jefté, ele fez um voto ao Senhor. E lá no capítulo 11, versículo 30 e 32, ele fez um voto: Senhor, se tu me deres vitória sobre os amonitas nas minhas mãos, e eu retornar de lá com a vitória, a primeira pessoa que aparecer, eu vou oferecer como sacrifício a ti. E a Bíblia diz, amado, que ele só tinha uma filha. E quando ele voltou da vitória, feliz, alegre, e ele tinha esquecido do voto que tinha feito a Deus, de repente, quando ele vai entrando na cidade, a primeira pessoa que vai abraçar ele é sua filhinha. Jefté acertou várias vezes, mas desta vez ele errou feio, fez um voto solene e sério, precipitado. Ele não se preocupou com isso. Mas é uma lição para nós, não existe líder humano perfeito. Guarde bem isso, amado. Olhe para Jesus. Ele é poderoso para abençoar a tua vida e te dar a visão que deu para Gideão e deu para Jefté, esse homem de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã de domingo, nos edifique, nos fortaleça. E se Deus permitir, como dissemos na introdução da nossa fala, no próximo domingo, neste horário, às 9 da manhã, estamos em culto, não haverá EBD, é só um culto em que haverá o litúrgico, o louvor, igual o culto à noite, tá bom? E vamos estar trazendo ali a palavra de Deus para a igreja do Senhor. Esperamos você lá também a partir do dia 14 de junho, no próximo domingo. Vamos começar nossas reuniões, voltar nossas reuniões ali na igreja, no templo. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos pela tua palavra, nos fortalece, nos edifica, nos dá um domingo ricamente abençoado, nos cura, nos salva, nos liberta cada dia, fazendo a tua obra com que o teu Espírito Santo faça de homens e mulheres valentes, homens e mulheres de Deus, sendo vitoriosas em Cristo Jesus a cada dia. Eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu amado.